e de outro, por um dever de casa jamais cumprido na nossa trajetória adequadamente, que está na raiz das desigualdades, que é operar na capacidade de espraiar padrões de produção e condições de gerar outro patamar para as estruturas sociais no conjunto e nos vários rincões do território nacional. E aqui a importância que o território tem na agenda atual, né? O território não é uma política adicional, compensatória, marginal, mas ele é fator essencial ao novo projeto de desenvolvimento brasileiro. Ele é o que pode construir a diferença em relação a essa digressão algo espúria entre um passado campeão do crescimento e uma atualidade campeã da inclusão social. Então a gente precisa construir uma mediação entre esses dois mundos e daí resultar num outro projeto nacional de desenvolvimento. De certa maneira, e aqui eu faço uma pequena digressão com o perdão dos senhores, revalidamos a proposta cepalina original, né? Se o projeto da CEPAL foi, lá nos anos 50, por várias razões, e haviam razões conjunturais, promover uma industrialização concentrada no território como forma de queimar etapas e alcançar um nicho maior de desenvolvimento, alcançar uma trilha de desenvolvimento diferencial para o país retardatário, no caso o Brasil, né? Essa hipótese da industrialização retardatária, hoje, a capacidade de inovar e a nossa condição de transformar mais amplamente as estruturas sociais de produção e consumo no território, em todas as regiões do país, se coloca como uma hipótese de construir a mesma base, a mesma lógica, a mesma racional cepalina em outros termos, né? Ou seja, eu preciso generalizar aquilo que foi a estratégia original cepalina. Tem várias características que a gente pode discutir, eu já aprofundei alguma reflexão sobre isso, em um outro olhar que pega o território e levanta as estruturas de produção como um todo nesse território espalhado no Brasil. Porque boa parte das desigualdades brasileiras, e o regional aí é reflexo da desigualdade social, na verdade, herdeiro de uma grande heterogeneidade tecnológica e estrutural que o território apresenta, no caso brasileiro. São disparidades e variâncias enormes sobre as condições de produtividade que se apresentam em cada compartimento, né, da nossa grande economia nacional. Então, gente, caminhando o meu ponto, vocês estão carecas, cansados, eu sei disso, mas eu insisto na análise, né? Aqui é o PPA 2003-2007, o meu velho amigo Ricardo Belchovski, né? Que nos lembra que a ampliação da demanda popular a setores modernos, que é um pouco o nosso dever de casa cumprido, né? Em alguma medida até aqui, não se faz indissociado, se queremos criar um circuito dinâmico de reprodução da economia brasileira, de uma revolução na capacidade de inovar e na capacidade de aumentar o conteúdo em termos de conhecimento das nossas estruturas sociais de produção. Isso, na verdade, é a chave do novo modelo. Ou eu, de alguma maneira, combino esses dois movimentos, ou seja, não perco o pé na capacidade de seguir espraiando e incluindo socialmente grandes camadas da população. E, ao mesmo tempo, faço uma revolução na base da estrutura de produção do país, na direção de aumentar, sobretudo, a produtividade da nossa economia. Eu não tenho como, de fato, criar um circuito dinâmico que se alimenta e que cria outra trajetória do futuro do desenvolvimento brasileiro. Por isso o momento é crítico, porque essa tentativa, isso não é novo, estava lá no PPA 2003-2007, não é novo, mas nós temos enfrentado uma série de obstáculos para transitar com a política pública em direção a apoiar esse tipo de reflexão. Queria lembrar também, e aqui também estou usando uma coisa muito genérica, que pensar esse projeto de desenvolvimento como o Fernando colocou, olhar para o futuro, né? É trazer uma visão prospectiva
do que a gente almeja construir na sociedade brasileira. E esse momento é muito importante, um recadinho que eu deixo aqui também na agenda, sem nenhuma pretensão maior, porque nós estamos em fase de gestação de um novo paradigma técnico-econômico. Novas bases para as estruturas sociais de produção estão sendo engendradas ao nível internacional em curto prazo. E talvez a gente possa entender quais são alguns dos germes dessa nova onda e explorar com maior intensidade um salto em direção a que o Brasil se aculture nessas novas tecnologias. O sucesso da Ásia, naquele velha curva que está ali desenhada, teve tudo a ver com isso. Teve a ver com o papel que o Japão exerceu naquela vasta região geopolítica, espraiando para economias mais débeis e com melhores condições de produção do ponto de vista de salários mais baixos e assim por diante. Foram os tigres inicialmente, depois a China, e a gente está assistindo aí o espraiamento adicional para países como Vietnã, Indonésia, que ainda não tem uma alcunha, mas eles se irmanaram com os países capitalistas centrais no que era o coração do novo paradigma. Houve algum grau, uma concessão internacional a isso, em especial no caso chinês. Podemos discutir isso à la larga, mas vejam como é significativo e importante que o Brasil, por exemplo, possa acessar algumas dessas hipóteses de reconfiguração tecnológico-produtiva das nossas estruturas globais. Posso falar de alguns exemplos que são potencialmente interessantes e grandes oportunidades para o Brasil. Energias renováveis, novas orientações para estruturas que lidem com a sustentabilidade do desenvolvimento, nanobiomateriais e outras possibilidades talvez estejam ali desenhando configurações para o nosso desenvolvimento futuro. E, de novo, planejar é, sobretudo, discutir, essencialmente, discutir quais são essas possibilidades e quais seriam as apostas que deveríamos e poderíamos fazer no atual momento do desenvolvimento. Vou tentar corroborar a minha ideia de que o território é importante. Aqui nós temos, eu vou ser rápido aqui para não cansar vocês, essa é a evolução do PIB per capita brasileiro de 2000 a 2012, saindo num patamar em torno de 17,5 mil reais de 2012 para algo em torno de R$ 22.500 de 2012 na média do país. Essa média esconde muito mais do que revela do que é a natureza da dinâmica econômica brasileira. E eu proponho aqui a gente exercitar uma regrinha boba de decomposição do PIB per capita em PIB por pessoa ocupada, que é, na verdade, uma próxima de produtividade agregada, e pessoa ocupada por população. Eu estou propondo fazer isso inicialmente nos anos censitários, onde os problemas são menores, e avaliar em que medida o que nos diz a trajetória recente do Brasil. Está aqui uma visão agregada da trajetória brasileira. Tivemos um crescimento que teve uma evolução bastante razoável da produtividade, é uma evolução por baixo, pelo enxugamento e pela deterioração da capacidade de crescimento da economia brasileira entre 91 e 2000, mais do que por virtudes de agregação de capacidades inovativas e outras questões, e tive uma certa paralisia, uma estagnação da produtividade entre 2000 e 2009, que é o meu ano de referência. Vejam que a taxa de ocupação ficou relativamente parada nos anos 90, corroborando a tese de que foi uma evolução por baixo da produtividade, mas ela evoluiu substancialmente na década de 2000, refletindo um pouco o que discutimos de políticas sociais. O que acontece quando eu abro essas informações no território? Aqui está o dado da fotografia fixa de 2010, que é a produtividade e taxa de ocupação cruzadas ali tem aquele gráfico ali embaixo que permite a vocês verem isso, e é uma análise exploratória, sem nenhuma pretensão, só recortei os pontos extremos de produtividade e taxa de emprego e plotei no território. Esses são os níveis absolutos de produtividade e taxa de emprego. Não tem grandes novidades, está ali a economia brasileira
destacadamente produtiva em Brasília, por razões óbvias, né? Para quem acompanha o gasto público, né? Não há muita discussão sobre isso. Está ali São Paulo, está ali, na verdade, a grande região metropolitana de São Paulo. Está ali duas regiões curiosas, que é a região de Volta Redonda, por razões também curiosas, e a região do norte fluminense como sendo áreas onde a produtividade está muito elevada no Brasil. Dá para fazer uma discussão sobre qual é a razão disso, e dá para entender que boa parte dessas grandes produtividades diferenciais são efeitos, né, econômicos, estatísticos, mais do que estruturas robustas de produção, né? Não em todos os casos, mas em quase todos. Vejam onde está as grandes campeãs de taxa de emprego. Pessoas ocupadas como conjunto da população. É uma mancha muito grande no interior da região entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mostrando um pouco onde a economia brasileira é mais densa, né? Onde a economia brasileira tem mais nível social, e mostrando um pouco, de certa maneira, um espaço paradigmático de desenvolvimento para o país. A grande divisão regional brasileira está marcadamente acentuada nesse mapa, né? Que é o que separa a área verde da área amarela, que é a massa grande de mesorregiões que estão enquadradas nessa direção, com algumas pouquíssimas exceções. Realço duas: Fortaleza e Salvador, as mesorregiões de Fortaleza e Salvador. Tem um problema espacial, que é a natureza desse recorte mesorregional, que eu não vou discutir, mas eu queria lembrar então que a desigualdade regional está entronizada, mesmo com os avanços dos anos 2000, mesmo com os avanços do nivelamento por baixo da década de 90, pesadamente na sociedade brasileira. E é assim no capitalismo. O capitalismo é um produtor de desigualdades por essência. A Europa ainda é hoje a representação da mesma distribuição territorial do que existia na época original da Revolução Industrial. A famosa banana europeia que une o norte da Itália ao sul da Inglaterra, a Londres, né? E que tem alguns pontinhos, um caroço aqui em Paris, tinha um caroço mais longínquo em Praga, que foi desmontado, mas a banana é a mesma quando eu faço qualquer análise desse tipo na União Europeia. Isso mostra o tamanho do desafio que é reduzir desigualdades regionais e construir uma base social mais justa. Lembra também que existe um mecanismo que nós deveríamos estudar em maior profundidade, que são os mecanismos de transferência de renda. Não é só Bolsa Família, para operar com uma elevação, uma harmonização dos níveis de renda da população, não é tanto de produção. Posso ter uma produção concentrada, mas eu deveria operar mais distribuindo renda do que produzindo. E aqui está uma digressão rápida sobre os anos 2000 de como é que evoluíram. A produtividade lá no quadrante, lá em cima à direita, a taxa de ocupação embaixo à esquerda, o PIB per capita em cima à esquerda e a renda domiciliar embaixo à direita. Vejam que o padrão da renda ainda configura uma distribuição regional questionável, em grande medida. Ainda se concentra pesadamente no centro-sul, as manchas vermelhas, ali uma divisão grosseira para uma análise exploratória, ainda estão pesadamente no centro-sul, com pequenas variações e com manchas, algumas. A única mancha que escapa esse padrão é Salvador. Salvador realmente é um núcleo, né, diferenciado na região Nordeste hoje, se aproximando um pouco de um redesenho que talvez incorpore uma parte baiana a essa área dinâmica de desenvolvimento. Mas percebam duas coisas. Quando eu olho produtividade, o nível, e aqui absoluto de novo de produtividade, é pesadamente no norte, para ficar num exemplo mais fácil de ler, Manaus, que é aquela grande mancha vermelha lá de Manaus, que é completamente diferente do resto da região, e também o nível da mineração paraense, sobretudo Carajás, que está representado naquela área do sudeste do Pará. Essas áreas estão anos-luz em termos de produtividade à frente das outras áreas do território, que são rasteiras do ponto de vista da sua dinâmica econômica. Tem outras possibilidades de interpretação. Vejam que não há manchas equivalentes no Nordeste,
o que mostra um pouco o peso da população, da diminuição, né, da massa, da produtividade, que a gente está discutindo aqui em termos absolutos, mas traz para a gente um retrato do que é planejar. Planejar não é tanto ficar na nossa equação macroeconômica global, cada vez mais, mas é enfrentar essas digressões, essas diferenciações que o território nos engendra e problematizá-las e aprofundar o debate e entendimento sobre elas. Mas o que vimos até aqui são fotografias. Para vocês terem uma ideia, a dinâmica recente mostra que, em termos de PIB per capita de produtividade, nenhuma região do Sul e do Sudeste, nenhuma mesorregião do Sul e do Sudeste esteve entre as que mais tiveram aumento de produtividade no país. Ou seja, a nossa trajetória recente foi muito malvada, muito má com relação às áreas já dinâmicas do território nacional, as áreas industrializadas, as áreas que estão embasadas nos níveis mais elevados de produtividade industrial. Para ficar num único exemplo, vocês viram Manaus teve uma queda de 10% na produtividade, a mesorregião de Manaus agregada nesse período. E os campeões de crescimento estão aonde? Estão no Norte, Nordeste, em alguma medida no Centro-Oeste, nas áreas frágeis e débeis do território nacional, naquelas áreas onde sequer havia indícios mais vigorosos de economia formal. Portanto, grande parte do nosso desenvolvimento se processou por essa base social que permitiu formalizar relações do mercado de trabalho, viabilizar um salário mínimo que cresce acima do crescimento da inflação, viabilizar uma previdência que alcança segmentos sociais excluídos e um Bolsa Família que dialoga no território e que permite construir respostas diferenciais para esses rincões maiores. Mas isso não tem ainda, e é uma grande indagação, não é nova para o governo, uma correlação com a construção de estruturas dinâmicas de produção no território. Essa correlação entre grande parte do esforço de construir esse colchão social que nos deu a dinâmica dos anos 2000 ainda não conquistou aderência, vínculo com uma dinâmica de crescimento econômico que permitisse ir aproximando esses territórios de uma maneira mais consistente aos padrões de produtividade e ocupação de outras áreas do território. Em taxa de ocupação, a discussão é um pouco mais diferenciada, como vocês viram no mapa, mas, na verdade, é evidente que existe uma discussão a ser vencida de como apropriar melhor os impulsos dinâmicos que o conjunto, estou chamando aqui genericamente das políticas sociais, propiciou para o território brasileiro. Esse é o mapa da evolução, é a evolução agora dinâmica da produtividade e da taxa de ocupação. A novidade é as manchas vermelhas, que são as campeãs de produtividade, de aumento na taxa de produtividade, estão pesadamente na área mais crítica do desenvolvimento brasileiro em termos de pobreza e inclusão social, que é o entroncamento entre Pará, Maranhão e Tocantins. Isso é o IBGE que a gente está dizendo isso. Né? Quando eu vou para a taxa de emprego, quando eu vou para a mancha verde, que seriam as áreas com taxas de emprego mais elevadas, eu vejo, e aqui está grosseiro, é um recorte espúrio que eu desenhei, vocês veem que boa parte do Centro-Sul está profundamente enquadrada nessa região. Ou seja, tem sua trajetória e seu plano de voo, guardadas as diferenciações, marcadamente acentuadas. Veja que, corroborando uma tese do nosso estudo do planejamento da dimensão territorial, o litoral nordestino está todo incluído numa faixa que se aproxima dessa do Centro-Sul. E as grandes questões voltam para dentro do semiárido, de outras áreas, como o Centro-Norte, que a gente definiu naquela época, que são os grandes desafios da interiorização do desenvolvimento brasileiro. A capacidade de construir uma base econômica não só enclávica, como aquela da mineração, em algumas áreas do território nacional. Era isso, gente. Eu agradeço muito e o meu recado é: planejamento nessa nova fase tem que criar liturgias, dialogar com conteúdos e ter o território como um elemento que permite avançar em todas aquelas discussões que fizemos há pouco sobre características desejáveis do planejamento.
em particular no avanço da participação democrática e na maior integração federativa, maior cooperação federativa para pensar o desenvolvimento. Muito obrigado.